Bom, olá pessoal. Quem está falando aqui é o Francisco, mais uma vez. E, bom, continuando nossa maratona de resolução de questões da prova Conhecer, hoje eu trago aqui para vocês a resolução da última questão que nós temos, para poder fechar essa maratona de resoluções. Hoje nós vamos ter uma questão de logaritmo. Não é uma questão difícil, é uma questão até que tranquila, porém um pouco abstrata. Mas essa, essa subjetividade dessa questão acaba sendo mais pelo fato do assunto em si, que é logaritmo, que é um assunto um pouquinho abstrato, do que da questão em si. Bom, antes de mais nada, nós precisamos dar uma definida a respeito do que é um logaritmo. Bom, o logaritmo nada mais é do que um expoente ao qual um outro valor fixo, que é a base, vai ser elevado para dar origem a um outro número. Essa definição é um tanto quanto subjetiva, mas a gente consegue entender bem melhor quando a gente vê essa definição na prática. Como a gente pode ver nessa imagem aí, nós temos log de A igual a B, onde o A nós chamamos de base e o B a gente chama de logaritmando. Log de B na base A, no caso a gente lê dessa forma, log de B na base A, ele vai ser igual a x. O x, nesse caso, é o logaritmo. E o que é o logaritmo? O logaritmo nada mais é do que uma ferramenta onde nós vamos pegar a base, elevar ao x, que tem um determinado valor, e esse resultado dessa potenciação vai dar origem ao logaritmando, que no nosso caso aí vai ser o b. Bom, o logaritmo ele é uma ferramenta muito útil quando a gente vai trabalhar com alguns conceitos tanto da biologia quanto da computação, por exemplo. Em especial na biologia, nós usamos muito o logaritmo no cálculo de meia-vida. Também na química, ele é bastante utilizado. Então, assim, é uma ferramenta de grande importância. Apesar de ser muito subjetiva, é uma ferramenta bem útil e ajuda bastante os profissionais dessa área no dia a dia. Bom, agora indo para a nossa questão, a resolução da nossa questão diz o seguinte: observe o gráfico abaixo que representa a função logarítmica de base 2. Ou seja, nós temos um gráfico de função aqui, ele já nos foi dito que é uma função logarítmica e que ela possui base 2, ou seja, se nós voltarmos aqui nessa foto, nós temos que a função vai ser igual a essa função, log de b na base a, e o a vai valer 2. Aí o que ele diz? Ele pergunta, a partir desse gráfico que nós estamos olhando, qual o valor de f de x, ou seja, qual o valor de f em y, quando x é igual a 4. Bom, analisando esse gráfico, nós temos algumas informações que são bem pertinentes. A primeira informação que nós temos é a seguinte: quando esse gráfico está em x igual a 2, o f de x é igual a 1. Então, nós podemos tirar a seguinte informação nesse caso. A informação que a gente pode tirar nesse caso é a seguinte, que o primeiro logaritmo, que possui a base 2, e que tem x igual a 2, ele vai ser igual a 1. Então, voltando aqui, nós temos essa informação e nós temos aqui no gráfico também o ponto f de x igual a 4, f de x para x igual a 4. Só que nós não temos o valor de f de x nesse caso, que é justamente o que nós queremos encontrar. Bom, então, qual vai ser o segredo nessa resolução, nessa questão, para a gente poder encontrar a resolução? Nessa questão, sabendo as propriedades logarítmicas, nós conseguimos resolver ela de forma bem fácil. Aqui, nessa questão, nós temos duas propriedades muito importantes do logaritmo, que são duas propriedades que dizem o seguinte. A primeira propriedade, ela fala o seguinte:
qualquer número que tenha o logaritmo de qualquer número, onde o valor do logaritmando é igual a 1, vale zero. Ou seja, dentro dos conceitos de logaritmo, sempre que o logaritmando, nesse caso o b, for igual a 1, o resultado do logaritmo vai ser zero. Ou seja, o que a gente pode tirar nesse caso aqui? Nesse caso, nós temos o primeiro valor do logaritmando valendo 1. Então, o que a gente pode concluir? Que se ele vale 1, o f de x vai valer zero. A segunda propriedade que nós temos do logaritmo, ela diz a seguinte: ela diz que quando o valor do logaritmando for igual ao valor da base, o logaritmo ele vai ser sempre igual a 1. Isso quer dizer o quê? Voltando na nossa explicação de definição. Se nesse caso aqui, log de b na base a, se o valor de b for igual ao valor de a, o valor de x vai ser igual a 1. Então aqui nós já tivemos algumas conclusões. Bom, a terceira propriedade que nós vamos utilizar aqui é a propriedade do expoente, que ela diz o seguinte: log de x elevado a n é igual a n vezes log de x. O que essa propriedade ela quer dizer? Ela quer dizer que quando o logaritmando ele é elevado a algum número, esse número ele pode sair do expoente e multiplicar o logaritmo como um todo. Então, nesse caso, nós vamos ter essa propriedade, que log de x elevado a n é igual a n vezes log de x. Essa propriedade nós vamos aplicar para poder encontrar f de x quando x é igual a 4. Nesse caso aqui, o que nós podemos notar? Nós temos o quê? X igual a 2 e temos x igual a 4. Porém, o que a gente consegue concluir? 4 nada mais é do que 2 elevado a 2, correto? Então, o grande pulo do gato nessa questão vai ser nós, em vez de a gente trabalhar com x igual a 4, nós trabalharmos com x igual a 2 elevado a 2. Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter log de 4 na base 2. Log de 4 na base 2 nada mais é do que log de 2 elevado ao quadrado na base 2. O 2 do expoente aqui vai passar para cá multiplicando o log. Log de 2 na base 2, como a gente já aprendeu, quando o logaritmando tem o mesmo valor da base, o log é igual a 1. Então vamos ter aqui 2 vezes 1, f de x quando x igual a 4 igual a 2. Portanto, a resposta dessa nossa resolução vai ser a alternativa B. F de x igual a 2. Bom, eu espero que vocês tenham entendido essa questão. Não é uma questão fácil, principalmente se a gente não tiver familiarizado com as propriedades de logaritmo. E principalmente se nós não tivermos esse raciocínio de analisar o número de outras formas, como nós vimos o 4. O 4 que também pode ser escrito como 2 elevado ao quadrado. Essa questão aqui, no caso, né, nós tivemos que trabalhar esses raciocínios. Porém, se a gente estiver familiarizado com essas propriedades, nós conseguimos realizar com certa facilidade a questão. Esse tipo de questão, ele acaba fazendo com que o aluno precise trabalhar bastante as propriedades. E mostra também para a gente a importância que essas propriedades têm na resolução de problemas. Porque muitas vezes os problemas eles podem ser facilitados de uma forma bem mais tranquila quando a gente conhece essas propriedades. Nesse caso aqui dessa conta, nós utilizamos propriedades e conseguimos resolver facilmente. Só que esse valor ele pode ser calculado. Porém, se nós fôssemos calcular esse valor sem usar as propriedades, nós levaríamos bastante tempo.
e teríamos um trabalho bem maior. Então, no caso aqui, a gente pode ver claramente a importância de estudar não só os cálculos, mas também as propriedades logarítmicas, que elas vão ser de suma importância para a resolução. Bom, espero que vocês tenham entendido essa questão. Se vocês não entenderam, a gente pode tentar resolver de uma forma mais fácil e utilizando uma outra explicação, até que vocês tenham entendido. Bom, obrigado por terem me acompanhado até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.